Bom, quais são as indicações para se realizar uma mastectomia, tá? Bom, em primeiro lugar, quando a gente recebe o diagnóstico de câncer de mama, a primeira coisa que a gente não quer ouvir falar é em mastectomia, né? Quando você tem um câncer inicial, a paciente pode sim escolher entre a cirurgia conservadora da mama ou uma mastectomia. Então, assim, primeiro a gente pensa sempre que a gente não quer ouvir na palavra mastectomia, porque a gente não quer, já vem na nossa cabeça aquela imagem de muito tempo atrás, de mastectomias radicais e que essa era a única opção. Depois de um tempo, conversando com os médicos, já vem na nossa cabeça, bom, a parte estética não é muito importante, então talvez a mastectomia, tirar qualquer tipo de material cancerígeno, qualquer risco de se ter isso novamente, é a melhor opção. Aí a mulher já começa a pensar nessa mastectomia. Porém, hoje já existe muito estudo que comprova que para cânceres iniciais ou pequenos, ou que não sejam geneticamente, não seja um problema genético da paciente, existe muito pouco ganho entre você deixar de fazer uma cirurgia conservadora da mama para fazer uma cirurgia mais radical, que é a mastectomia. Então, é muito bom que fique claro para o paciente que, na verdade, retirar a mama toda não é uma garantia de que o câncer não vai voltar, que não vai haver uma recidiva ou um novo câncer primário, tá? Na verdade, o risco é diminuído, mas 100% de certeza de que isso nunca mais vai acontecer é impossível, ok? Porque não tem como tirar toda a parte de glândulas mamárias, a parte axilar, toda a parte de pele, sempre alguma coisa vai restar. E essa alguma coisa, sim, pode fazer com que o câncer volte ou um novo câncer apareça, tá? Mas a mastectomia, ela pode ser, sim, uma boa opção em alguns casos. Eu vou até ler aqui, porque são vários. Por exemplo, pessoas que não, por algum motivo, não conseguem fazer a radioterapia. Então, não adiantaria fazer a retirada, a cirurgia conservadora de mama, se a radioterapia não é possível se fazer depois, ok? Quando a paciente prefere a cirurgia mais extensa do que ser submetida à radioterapia. Por algum motivo, não sei, não existe o porquê. A radioterapia hoje é uma coisa muito segura e tem muito pouco efeito colateral. No caso onde a radioterapia tenha sido feita de maneira neoadjuvante, ou seja, antes da cirurgia. Então, já foi feita uma radioterapia, nesse caso, geralmente é para diminuir o tamanho do tumor, e aí, nesses casos, realmente a mastectomia é mais indicada. Bom, no caso onde dois ou mais focos do tumores existem em uma mama, mas que eles não estejam muito próximos, de maneira que se fizer a extração dos tumores, não danifique muito o aspecto estético da mama, tá? No caso de tumores maiores de 5 centímetros, isso já é um consenso, né? Maior que 5 centímetros, ou tumor grande em relação à mama, né? Se você tem uma mama muito pequena e você tem um tumor de 4 centímetros, 3 centímetros e meio, mas a mama é muito pequena, então a proporção é grande entre o tumor e a mama, nesses casos é aconselhável a mastectomia. Nos casos onde a mulher está grávida
e ela precisaria fazer a radioterapia, mas, é claro, a radioterapia pode afetar o desenvolvimento do feto. Então, é preferível fazer a retirada da mama caso ela não possa esperar a gestação para poder fazer a radioterapia, ok? No caso de fatores genéticos, que é o caso da mutação no gene BRCA, também é indicada a mastectomia. No caso de doenças do tecido conjuntivo, como a esclerodermia e o lúpus, que são muito sensíveis aos efeitos colaterais da radioterapia. E no caso da paciente apresentar um câncer inflamatório, que é um câncer muito agressivo, e nesse caso a mama toda, a melhor opção é realmente retirar a mama como um todo, ok? Quanto à recuperação do paciente, a cirurgia de mastectomia. Se não for feita a reconstrução da mama, apenas a mastectomia, em 4 semanas o paciente pode voltar às suas atividades normalmente. Mas quando é feita a reconstrução, geralmente se demora um pouco mais, até uns 3 meses, para que possa se fazer todas as atividades que se fazia antes, ok? E depois da cirurgia, são feitas algumas recomendações, tá? Por exemplo, como cuidar do local, da cirurgia e do curativo, tá? Porque depois que você volta para casa, é você quem vai cuidar, né? Como cuidar do dreno, né? É sempre colocado um dreno para tirar todo tipo de líquido da mama, para que ele não se acumule e possa trazer alguns problemas, como infecções, seromas, alguns problemas bem graves para a mama, tá? Como reconhecer os sinais de infecção, então, vermelhidão, se a mama tá quente, se aparece alguma coisa que não deveria. Quais são as orientações de como tomar banho após a cirurgia? Quando você deve ligar para o médico para falar alguma coisa estranha que esteja ocorrendo, quando que você pode novamente movimentar o braço da mama que foi extraída, quando você pode começar a fazer exercícios, quando você deve usar o sutiã novamente. No caso da reconstrução imediata, você já sai do centro cirúrgico com o sutiã que é levado antes da cirurgia, tá? No caso onde não é feita a cirurgia de reconstrução, são dadas as instruções do tipo de sutiã que pode ser usado e como se usar a prótese, e qual o tipo de prótese melhor pro seu tipo físico, tá? Como que você pode usar os medicamentos, tanto para dor, porque realmente dói, e os antibióticos que devem ser tomados. O que esperar da falta de sensibilidade, dormência na mama e no braço? Quais os sentimentos, porque realmente isso mexe com a cabeça da mulher, principalmente, do homem não tanto, mas da mulher é uma mudança muito grande e diferente do cabelo e da sobrancelha, que a gente sofre muito porque que expõe muito a gente. Isso não é definitivo, mas as mamas sim, né? Nunca mais você vai ter a mama que você tinha antes de fazer a cirurgia, de ter o câncer de mama, né? Quais são os grupos de apoio, os programas de apoio? Algumas mulheres realmente precisam disso, e se precisa, não tem que ter medo ou vergonha de falar. É muito importante que você vá à procura disso, tá? E o que eu gostaria de falar, assim, por exemplo, a questão de sensibilidade e de dor, tá?
o meu canal não tá aqui, eu não tô aqui para mentir para ninguém, né? Eu tô aqui para falar para vocês que todo mundo é capaz de passar pelo tratamento. O tratamento pode ser difícil, mas todo mundo é capaz de passar e depois a nossa vida volta ao normal. Seja de uma maneira diferente, mas ela volta ao normal. Na questão da sensibilidade da mama, é uma coisa bem complicada, porque quando a gente faz uma cirurgia para retirada de um tumor, qualquer tipo de tecido que você retira, a região é muito sensível, porque estão envolvidos nervos, musculatura. Então, é bom que se fique bem claro. A sensação de dormência é uma coisa que você vai sentir para sempre, isso nunca passa, tá? Mas você se acostuma a ponto de aquilo fazer tão parte do seu dia a dia que você esquece. Mas é muito importante a questão de sensibilidade, isso é muito importante, eu acho que as pessoas não falam. Quando você faz uma mastectomia ou mesmo a quadrantectomia naquela região, é bem importante que fique claro que não é uma coisa agradável. A mama não recebe muito bem os estímulos de toque. Não é realmente uma coisa agradável. É bom que se fique ciente disso. Tanto para a pessoa que faz, como as pessoas que convivem com essa pessoa. Não é uma sensação agradável. Então, o paciente vai sim aprender a lidar com isso, ok? Mas não é como antes, né? Incomoda. Algumas coisas incomodam, alguns sutiãs incomodam, algumas roupas incomodam, tá? A mama fica realmente dolorida e isso não passa. Ele diminui com o tempo e você acostuma. Como tudo na vida, a gente acostuma, tá? Quais os efeitos colaterais da mastectomia? Bom, dor normal de qualquer cirurgia, né? E quanto mais invasiva, quanto mais músculos e nervos for retirado, infelizmente, mais dor se sente. Mas durante a recuperação da cirurgia, a gente pode tomar, sim, remédios que diminuam essa sensação. O inchaço na parte superior do braço, muitas vezes é causado por hematomas, por acúmulo de líquido e que tem que ser observado com bastante atenção, tá? Hematomas. Seroma, o que é o seroma? É uma quantidade de líquido acumulada embaixo da cicatriz, abaixo da pele, perto da cicatriz, tá? Isso pode acontecer em qualquer tipo de cirurgia. A limitação da movimentação dos braços ou do ombro, né? Isso tanto na época de recuperação e que isso também pode se estender por muito tempo, e para isso tem que se fazer fisioterapia com fisioterapeuta oncológico especializado para diminuir essa sensação, tá? A dormência na mama e no braço, a dor neuropática, porque os nervos sensitivos do sistema nervoso central, eles são feridos ou danificados dependendo da extensão da cirurgia, tá? E no caso da linfadenectomia, né, existem alguns efeitos colaterais que eu coloquei no vídeo anterior, sendo o pior deles o linfedema. E assim como qualquer outra cirurgia, podem sim ocorrer hemorragias e infecções, e você deve ficar atenta, ok? Esse vídeo foi um pouquinho extenso, bastante coisa para falar, mas eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode me escrever. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Muita gente tem visto os vídeos, mas não tem se inscrito no canal. Se inscreve, tem aqui o link não é um botãozinho para se inscrever, e curte, compartilha se você achar que esse vídeo pode ajudar algumas pessoas, tá? Continuem se cuidando.
apesar da pandemia, algumas pessoas dizerem que a pandemia está no fim, não é verdade. Ela está crescendo, os números estão crescendo, tanto de infecções como de mortes, e mesmo quando a gente tomar a vacina, quando ela finalmente chegar pra gente, serão 2 doses, leva um tempo, não é tomar a vacina e poder sair e se reunir e tirar a máscara, não funciona dessa maneira. Durante um tempo, você não vai estar imunizado por causa dessa vacina, tem que se esperar um tempo. Em algumas pessoas, mais ou menos 4%, elas não vão fazer efeito, por isso é importante que todo mundo tome, porque para algumas pessoas realmente ela não vai fazer efeito e outras pessoas não vão poder tomar. Então é importante que quem possa, que não tem nenhum problema de saúde, que não tem alergia, que não tem problemas de doenças autoimunes, que não estejam fazendo um tratamento muito agressivo, que não possam tomar, é importante que todas as pessoas tomem. O seu direito individual, ele termina quando esbarra no direito das outras pessoas. Então tome a vacina, continuem se cuidando, cuidem de quem vocês amam e eu espero que todos tenham um ótimo Natal e um feliz ano novo com esperanças e muito diferente desse nosso ano de 2020. Um beijo grande para vocês e se cuidem.